Boa noite. Boa noite. Jair Bolsonaro visita de surpresa o presidente do Supremo Tribunal Federal e faz um apelo para que a atividade econômica seja retomada no Brasil. O presidente também disse que vai vetar a regra que permite reajuste salarial a servidores públicos nos próximos 18 meses. E você vai ver também. A Prefeitura de São Paulo decreta rodízio radical para tirar metade dos veículos das ruas. E a partir de hoje, quem não usar máscara em São Paulo pode ser punido. O decreto obriga o uso em todos os locais públicos do estado. A população do Rio descumpre o isolamento e o prefeito Marcelo Crivella reage interditando vias e proibindo feiras. A partir de agora, quem não usar máscara em São Paulo pode ser punido. O decreto torna obrigatório o uso em todos os locais públicos do estado. A medida do governador João Dória foi publicada no Diário Oficial e prevê, além de multa, detenção de 1 a até 4 anos. Agora é assim. Saiu de casa, tem que estar de máscara. A medida obrigatória foi anunciada pelo governador João Dória no último dia 4 e passa a valer a partir de hoje. Acho que demorou muito a tomar, tinha que ser mais rápido. E tem que cobrar mesmo, entendeu? Tem que cobrar o uso mesmo. Vários lugares que eu já fui, supermercado, padaria, comprar algum alimento, vi muitas pessoas sem o uso da máscara. Eu acho de extrema importância, né? Porque senão essa loucura não vai acabar nunca. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, 8 em cada 10 brasileiros estão seguindo as práticas de higiene recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, de acordo com o sistema de monitoramento inteligente do governo do estado, o índice de isolamento social ainda é considerado baixo. Por isso, além do uso obrigatório no transporte público, táxis ou carros de aplicativo, agora a população também deve usar as máscaras nas ruas. Mesmo assim, a nossa equipe flagrou nesta manhã algumas pessoas sem a proteção. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado, a partir de agora o uso da máscara também passa a ser obrigatório no interior de estabelecimentos comerciais, como em farmácias, mercados, oficinas mecânicas e também em repartições públicas. Quem for pego descumprindo a norma poderá ser detido pelo crime de infração de medida sanitária preventiva e desobediência, além de ter que pagar uma multa que, dependendo do caso, pode chegar a R$ 276 mil. A nova medida foi feita com base em recomendações do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo e do Ministério da Saúde. Mas não adianta nada sair com a máscara se o uso não estiver correto. Este infectologista explica como usar a proteção da maneira certa. As máscaras cirúrgica e N95 são máscaras destinadas aos profissionais da saúde. São máscaras de uso único, elas são descartáveis. As máscaras de pano são máscaras destinadas à população em geral. Lembrando sempre que as máscaras são individuais, elas não devem ser compartilhadas entre as pessoas. As máscaras de pano devem ser sempre manuseadas pelas suas hastes e, durante a sua colocação, sempre de cobrir nariz e boca. Na hora da higienização, também é muito importante seguir algumas recomendações. Lembrando também de lavar as mãos antes e após o manuseio dessas máscaras. E a Prefeitura de São Paulo vai limitar de forma drástica a circulação de carros na cidade a partir de segunda-feira. Quem tem as informações é o repórter Giovanni César. Boa noite, Giovanni. Como é que vai ser esse novo esquema de rodízio na capital paulista? Boa noite, Mauro. Olha, o anúncio foi feito hoje de manhã pelo prefeito Bruno Covas para diminuir a circulação de pessoas e evitar medidas extremas, como a adoção do lockdown pela cidade. Nós estamos aqui na marginal do Rio Tietê nesse momento e o movimento, como você pode ver, não é tão intenso assim. A partir da próxima segunda-feira, os carros com placas de final par só poderão rodar em dias da semana pares. Veículos com final ímpar nos dias ímpares. E o rodízio vai valer para toda a cidade, não apenas para o centro expandido, como normalmente acontece. E durante
24 horas do dia, inclusive aos sábados e domingos. A circulação de táxis e motos está liberada, mas os motoristas de aplicativo deverão respeitar as novas regras do rodízio. Profissionais de saúde poderão circular desde que façam o cadastro de isenção, mas os demais trabalhadores e setores considerados essenciais terão que seguir a restrição. A multa para quem descumprir é de R$ 130,16, além da perda de 4 pontos na carteira por causa da ampliação do rodízio. A prefeitura prometeu aumentar a frota de ônibus na cidade. Lembrando que na terça-feira o prefeito suspendeu as interdições, os chamados bloqueios, né? Porque a medida não teve o resultado esperado. De São Paulo, Giovani César para o Rede TV News. Vai aumentar a frota de ônibus para as pessoas ficarem bem juntinhas num veículo só. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos agora ao comentário do Boris Casoy. Boa noite. Os mais velhos vão lembrar de Stanislau Ponte Preta, pseudônimo do saudoso jornalista Sérgio Porto. Em suas colunas de jornais, ele se referia a um tal de FEBEAPA, o Festival de Besteira que assola o país. FEBEAPA. Eram as ideias e realizações produzidas por gênios paridos em todo o país na época do regime militar. Pois bem, parece que a prefeitura paulistana resolveu homenagear o jornalista, ressuscitando modernizados todos os feitos destacados por Stanislau Ponte Preta em seu FEBEAPA. Depois do malfadado bloqueio de vias públicas, os gênios não perderam tempo. Agora inventaram um rodízio de veículos, alternando chapas pares e ímpares. Só se esqueceram daqueles que não têm dos automóveis e que serão obrigados a lotar mais ainda o fecaloso transporte público da cidade. Fecaloso transporte público da cidade. Isso é uma vergonha. E o avanço do coronavírus para cidades do interior de São Paulo preocupa as autoridades de saúde. A estimativa é de que até o fim do mês, todos os municípios do estado tenham pacientes infectados. O avanço do novo coronavírus pelo interior paulista está em forte aceleração. Segundo representantes da saúde, o motivo é a baixa adesão ao isolamento social. E uma taxa de 70%, ela reduziria a taxa de transmissão para menos de 1%. Quer dizer, quando isso acontece, a epidemia para de crescer, ela para de aumentar, ela se estabiliza. O crescimento no interior do estado de São Paulo tem se dado de forma muito acelerada ao longo do último período recente, né? Em maio, como o doutor Dimas Covas colocou, de forma mais aguda e mais acelerada, e ao longo dos últimos 15 dias isso se deu de forma muito forte. A cada 3 dias, 38 novas cidades registram pelo menos um novo caso de coronavírus. Se a infecção continuar nesse ritmo, até o final do mês de maio, todos os municípios do estado de São Paulo poderão ter pacientes contaminados. De acordo com o último levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, 89,6% dos leitos de UTI da Grande São Paulo estão ocupados. Na capital, a taxa de ocupação dos leitos de hospitais municipais está em 95%. Na coletiva de hoje, no Palácio dos Bandeirantes, José Henrique Germann, secretário de Estado da Saúde, disse que pacientes do Amazonas, Pará e Maranhão estão sendo transferidos para São Paulo. Por causa do risco de colapso, até o momento, 15 pacientes graves foram encaminhados da região metropolitana de São Paulo para o interior do estado. Por isso que nós já lançamos, inclusive, o chamamento para a rede privada e novos leitos que estamos colocando. Então, isso é a gente busca um equilíbrio entre esse sistema de vasos comunicantes, entre oferta de leitos e necessidades dos pacientes. E tem novidade na tela da Rede TV. É o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV
Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. No Rio de Janeiro, a prefeitura interditou o calçadão de Campo Grande, na zona oeste da cidade. O bloqueio parcial acontece depois da população não cumprir o isolamento social. Logo nas primeiras horas da manhã, o calçadão de Campo Grande, na zona oeste, começou a ser fechado pelos agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública. As grades cercaram os 5 acessos ao comércio não essencial. A determinação deve durar pelo menos 7 dias. Apesar do lockdown parcial, nossa equipe de reportagem registrou uma grande aglomeração na porta de um banco. O bairro de Campo Grande contabiliza pelo menos 40 mortes por Covid-19. A Zona Oeste é a região com o maior número de casos confirmados do novo coronavírus. Começamos por Campo Grande, já temos planejado para iniciar segunda-feira em Bangu, podendo ser antecipado a qualquer momento. Então, uma vez que a gente identifica que existe a persistência na permanência da aglomeração, nós vamos estar ali atuando sempre em prol da população. A Fiocruz enviou um relatório ao Ministério Público do Rio recomendando a adoção com urgência do lockdown no estado. O prefeito Marcelo Crivella disse que vai analisar o pedido juntamente com o gabinete científico, formado por diretores de hospitais, professores de universidades e matemáticos, criado durante a pandemia. De um lado nós temos a Fiocruz, de outro lado nós temos a Firjan, a FEComércio, a Associação de Serviços, que falam de desemprego em massa, que falam de quebra da atividade econômica. Então é preciso sempre ouvir os dois lados e tomar uma decisão que seja ponderada. Em um momento crítico da pandemia, a secretária municipal de saúde, Beatriz Busch, pediu demissão. Crivella solicitou que ela fique no comando da pasta até a chegada dos 300 respiradores vindos da China. Pedi a ela, se possível, ficasse até recebermos os equipamentos e ver o hospital lá do Gazola e daqui em pleno funcionamento. O que acho que ela contribuiu muito para isso. Depois, se for o desejo dela, irá ocupar outra função, com todos os aplausos e gratidão do prefeito e da população do Rio de Janeiro. Outra medida implementada foi a proibição de 16 feiras livres em diversos bairros da capital fluminense. A decisão foi tomada após os feirantes não cumprirem o acordo, que determinava o funcionamento sem aglomerações, o uso de máscara e luva e a disponibilização de álcool em gel nas barracas. E no primeiro dia de lockdown, esse isolamento mais radical no estado do Pará, o que se viu na capital, Belém, foi muita gente na rua e até aglomerações, principalmente nos pontos de ônibus e no tradicional mercado Ver o Peso. O uso da máscara, que é obrigatório, pelo menos esse foi respeitado pela maioria da população. A partir de domingo, quem infringir as novas regras poderá sofrer uma advertência e até tomar uma multa. Para a pessoa física, o valor será de R$ 150. No caso do comércio não essencial, a multa pode chegar a até R$ 50 mil. Em São Paulo, 75% das micro e pequenas indústrias dizem que a ajuda do governo não chega até elas. 22% das empresas do setor tiveram que demitir funcionários desde o início da crise provocada pela pandemia do coronavírus. A cada 4 indústrias paulistas de pequeno porte, 3 afirmam que as medidas econômicas do governo federal, que auxiliam empresas brasileiras durante a crise do coronavírus, não chegam à ponta. O estado tem 300 mil micro e pequenas indústrias. 75% delas se queixam da falta de ajuda e de não ter acesso aos programas. 4% a mais que nas 2 últimas semanas, quando o primeiro boletim de tendências das micro e pequenas indústrias do estado de São Paulo, realizado pelo Datafolha, foi divulgado. Além disso, o número de empresas que acreditam que foram beneficiadas diminuiu de 29% para 25%. 77% das empresas têm um problema jurídico na área tributária. Se nós somarmos aos 90 milhões de brasileiros que estão negativados, ou seja, essas medidas não são para atender todas
as pessoas, todas as micro e pequenas empresas. As demissões também não param. De acordo com o Simpe, subiu de 18% para 22% o número de micro e pequenas indústrias que demitiram funcionários desde o começo da crise. Desse total, 8% dispensaram mais de 30% da equipe. O novo boletim ainda mostra que o percentual dessas indústrias sem acesso ao crédito caiu, mas ainda é alto, passou de 91% para 87%. Humberto é um dos empresários com essa dificuldade. Ele tem uma empresa metalúrgica há 27 anos e está tentando enfrentar a crise financeira decorrente da pandemia sem demitir a equipe. Para isso, buscou crédito no banco, mas não conseguiu. A alegação que eles dão que nós não conseguimos atender as exigências para ter essas linhas. Outra informação é porque a empresa tem imposto em atraso. E além do mais, para você ainda pegar esse financiamento, algumas dessas linhas, você tem que ter uma garantia muito boa. Então, se eu tivesse uma garantia muito boa, eu não ia atrás do banco para um financiamento. Nós não estamos pedindo favor, nós não estamos pedindo subsídio, nós não estamos pedindo benesse, nós estamos pedindo apenas mantenha as empresas vivas para que elas possam continuar existindo, para que possa haver emprego, para que possa haver mercado interno e para que possa haver arrecadação tributária no futuro. O presidente Jair Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal pedir ajuda para flexibilizar as medidas de restrição tomadas pelos governadores. O presidente ainda anunciou que vai vetar o trecho do projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso que tira algumas categorias de servidores públicos do congelamento dos salários. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, foi decidida de última hora, enquanto ele se reunia com representantes de diferentes setores da economia. Acompanhado dos empresários e de vários ministros, Bolsonaro atravessou a pé o percurso entre o Palácio do Planalto e o Supremo. Ao ser recebido por Toffoli, o presidente falou sobre o desemprego causado pela queda da atividade econômica e conclamou os três poderes a tomarem uma decisão. Consequências, o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser mais danoso, né, do que a própria doença. Então nós temos que tomar a decisão. Nós, chefes do executivo, chefes de poderes, né, nós temos que decidir. Muitas vezes sei que o senhor Dias Toffoli toma medidas aqui, que ele sabe de um lado ou de outro, ele vai sofrer crítica. E ele tem coragem de decidir. Assim é, da minha parte, tocante ao Poder Executivo. Recentemente, o Supremo decidiu que os governadores têm autonomia para definir quais medidas tomarão para conter o coronavírus. E, mais uma vez, Bolsonaro criticou as decisões tomadas pelos chefes estaduais. E, pelo que parece, alguns estados foram um pouco longe, eu digo alguns estados, nas medidas restritivas. E as consequências estão batendo a porta de todos. 38 milhões de informais e autônomos ou perderam a renda ou tiveram essa renda substancialmente reduzida. No parte da formalidade, quem tem carteira assinada, segundo o ministro da Economia me disse agora há pouco, está batendo na casa de 10 milhões de desemprego. Esse número tende a crescer. Em resposta, o ministro Dias Toffoli pediu a criação de um comitê de crise, chefiado por Bolsonaro e com a participação de prefeitos e governadores, para buscar soluções para a retomada econômica. Um planejamento que seja organizado na retomada da volta da economia e do crescimento. E isso é fundamental. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise para envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente, junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar essa necessidade que temos de traduzir em realidade esse anseio.
Ao deixar o STF, Bolsonaro anunciou a inclusão da construção civil na lista de atividades essenciais, ou seja, que podem funcionar durante a pandemia. No fim da tarde, uma edição extra do Diário Oficial da União oficializou a decisão. O presidente também teve que se posicionar sobre a polêmica do congelamento dos salários dos servidores públicos até o final de 2021. Com o aval de Bolsonaro, o Congresso excluiu da medida os profissionais da saúde, segurança pública, limpeza urbana e os professores, o que significa uma redução de 90 bilhões de reais na economia prevista. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não gostou da decisão e cobrou o veto do presidente. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com 2 anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais. Eu estou sugerindo ao presidente da República que vete. Depois de ignorar a opinião de Guedes durante a negociação com o Congresso, Bolsonaro recuou e, numa sinalização ao ministro, disse que vai vetar esse trecho da proposta. O que nós decidimos? Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia. E não é de maneira cega, não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado esse dispositivo, assim será feito. No final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir o relaxamento das medidas de isolamento social. O presidente afirmou que as ações adotadas pelos estados não estão conseguindo achatar a curva de contágio. Bolsonaro também defendeu a retomada no futebol brasileiro. Tem time aí, os campeonatos regionais, né? O Paulistão, o Carioca, né? Os regionais, já estão prejudicados. Time de futebol, Flamengo, Palmeiras, tem uma folha de pagamento milionária, estão sem dinheiro de imagem. Alguns times já estão diminuindo o salário. E o futebol, em grande parte, não são ali os grandes jogadores. A grande maioria é uma faixa ali de 10 mil reais, 15 mil, 5 mil. Esse pessoal está sendo prejudicado também. E nós entendemos, não sou médico não, mas que poderia começar a abrir o jogo dos jogos, né, com critérios, e sem torcida no primeiro momento. Essa questão de fique em casa, não saia, não está funcionando. Está servindo apenas para matar o comércio. Se o povo não voltar a trabalhar, teremos um caos, como eu falei para vocês lá atrás, da segunda onda. E eu sempre dizem as outras pessoas que entendem o assunto, 70% será infectado, não tem como fugir, pegar uma chuva. A preocupação é enorme, tá? Fica em casa, a questão da curva não está sendo achatada. Você acompanha agora o quadro É Política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. A dicotomia saúde versus economia continua dando a tônica das discussões sobre o coronavírus no país. Hoje, na marcha com empresários ao Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro tentou sensibilizar o presidente da Corte, Dias Toffoli, para o que seria o colapso iminente da indústria, uma clara tentativa de contar com o apoio do STF para pôr fim ao isolamento social. Muitos entenderam o gesto como pressão. Enquanto isso, longe de Brasília, no Maranhão, Pará e Ceará, cidades vivem ou se preparam para entrar em lockdown, o confinamento total. O STF já decidiu que cabe a estados e municípios decretar quarentena e regras para o funcionamento do comércio e serviços. Mas cabe ao Poder Executivo redigir um plano para a saída gradual, estabelecer parâmetros, ter a visão do todo. E foi isso que Toffoli repetiu hoje a Bolsonaro. A coordenação é do governo federal, que deve chamar à mesa de discussões estados e municípios e os demais poderes. O problema é que esse caminho está interditado. Como bem lembrou um senador com quem eu conversava hoje, é impossível dialogar com estados e municípios porque a relação com os dois mais importantes, São Paulo e Rio de Janeiro, está estressada, foi politizada. Ministros do Supremo, por outro lado, reagiram com incredulidade. Um deles me disse que não sabia que cabia ao STF resolver a crise econômica da pandemia e cada qual sabe a cadeira que ocupa. Ao presidente cabe presidir a República. Nesse encontro de Bolsonaro com empresários, uma ausência foi sentida, a do ministro da Saúde, Nelson Taixe, que prometeu, mas ainda não entregou, um plano com diretrizes para estados e municípios. Existe sim crise na saúde e na economia, mas enquanto não resolver a política, não há como solucionar as outras duas. E por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram manter suspenso o repasse de dados dos usuários de telefonia
telefonia móvel e fixa para o IBGE. Essas informações seriam usadas para a elaboração das estatísticas oficiais, já que por causa da pandemia do novo coronavírus, os agentes do IBGE teriam que manter o isolamento social. Os ministros entenderam que a coleta das estatísticas é importante, mas o compartilhamento desses dados não garante o sigilo das informações. O Ministério da Saúde atualizou os números do coronavírus no Brasil. São Paulo é o estado com mais casos da Covid-19, seguido por Rio de Janeiro e Ceará. O Ministério também anunciou que mais de 55 mil pessoas estão recuperadas da doença. Cerca de 70 mil pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 9 mil mortes provocadas pelo coronavírus. O Congresso Nacional promulgou o chamado Orçamento de Guerra. Com isso, o governo federal poderá separar as despesas com o combate à pandemia da Covid-19 dos gastos do orçamento geral. O Banco Central também passa a ter maior autonomia para atuar no mercado financeiro. O Orçamento de Guerra vai durar até o dia 31 de dezembro, quando termina o estado de calamidade que foi decretado por causa da pandemia. Em audiência na Comissão da Câmara dos Deputados que acompanha as ações de combate à Covid-19, o ministro da Saúde admitiu dificuldades na aquisição de respiradores. Nelson Tait disse que o governo acompanha de perto os estudos para a produção de uma vacina e pediu que a eventual adoção de um isolamento social mais rígido não se torne uma questão política. Isso é uma discussão técnica. Isso vai variar de acordo com as diferentes regiões do país, com os diferentes momentos no tempo de cada região. Tá? Então, eu tenho realçado isso. Isso é fundamental que a gente não trate isso como um tudo ou nada, como um extremo, como certo. Vai ter uma situação certa e correta para cada lugar, para cada momento. Negociar com quem vai estar produzindo essa vacina para que a gente não fique deficiente ou que a gente não fique para trás em relação ao resto do mundo, porque tudo que a gente fala aqui não é um problema Brasil, é um problema mundo e a gente tem que entender o contexto que a gente está, o contexto que a gente vive para que as nossas estratégias permitam que a gente não aconteça como aconteceu, por exemplo, com respiradores e EPIs, onde a gente, no momento inicial, a gente ainda tem bastante dificuldade, não só nos equipamentos, mas nos insumos. E a Advocacia Geral da União solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que seja considerada a possibilidade de se enviar ao STF apenas uma parte do vídeo de uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. O encontro, que foi no dia 22 de abril, teve também a participação de outros ministros e é apontado por Sérgio Moro como uma prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Ontem, a AGU já havia pedido para Celso de Mello, que é o relator do inquérito que investiga a veracidade dessas acusações, para não entregar o vídeo. O argumento é de que foram tratados assuntos potencialmente sensíveis e reservados, assuntos de Estado, inclusive de relações exteriores. Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil prendeu o ex-subsecretário estadual de Saúde, Gabriel Neves, e pelo menos outras 3 pessoas. O grupo é suspeito de obter vantagens em contratos emergenciais sem licitação para a compra de respiradores durante a pandemia do novo coronavírus. Os agentes também cumpriram 13 mandados de busca e apreensão. Gabriel Neves foi exonerado em abril pelo governador Wilson Witzel, do PSC, após denúncias de irregularidades em contratos. E o dólar comercial bateu um novo recorde e fechou o dia cotado a R$ 5,84, alta de 2,39%. Sem considerar a inflação, essa é a maior cotação do dólar desde o início do Plano Real. No ano, a moeda americana já acumula uma alta de 45%. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais confirmaram a presença do novo coronavírus na rede de esgoto em Belo Horizonte e em Contagem, na região metropolitana. A análise poderá dar pistas sobre o avanço da doença. De acordo com as análises, o vírus está presente em 8 das 26 amostras coletadas na rede de esgoto, ainda sem tratamento. Além da detecção da presença e ausência do vírus em diferentes locais, nós estamos quantificando, né, o número de cópias, né, do vírus ali por volume, né, de esgoto. Então,
em regiões que apresentarem maior prevalência, né, maior concentração do vírus no esgoto, essas são regiões que as autoridades de saúde, né, devem reforçar medidas de vigilância sanitária, ou seja, medidas de isolamento social, lavagem das mãos, né? A análise do esgoto, além de dar pistas do avanço da pandemia, também pode ajudar a driblar a falta de testes disponíveis na rede pública de saúde. Só aqui em Minas Gerais, quase 80 mil pessoas que tiveram suspeita da doença ainda aguardam na lista de espera pelo exame. Já que os testes clínicos não tem disponível para todo mundo, então a testagem, né, das pessoas ela é muito baixa, uma ferramenta valiosa e talvez até mais barata, né, para saber o número de pessoas infectadas na população, já que tanto as pessoas com sintomas da Covid-19 quanto os assintomáticos, né, excretam o vírus nas fezes. O monitoramento na rede de esgoto de Belo Horizonte e Contagem vai continuar sendo feito pelos próximos 10 meses. Rede TV News faz uma rápida parada agora, a gente volta já. A temperatura caiu em vários estados do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Será que continua assim? A Gabriela de França conta pra gente. Olá, boa noite para todo mundo. O dia começou congelante, com temperaturas abaixo de 0 grau em várias cidades do interior do sul do Brasil, viu? E tivemos recorde de frio. Foi a manhã mais fria do ano até agora em São Paulo, Campo Grande, Curitiba, Floripa e Porto Alegre. Esse frio não só vai continuar, como deve aumentar nas próximas horas. Ainda tem previsão de geada nos 3 estados do sul do Brasil e o ar polar vai se espalhar mais, alcançar áreas aqui do Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande amanhã, mais friozinho, mínima de apenas 10 graus. Mínima de 11 graus em Porto Alegre. Em Curitiba, a temperatura fica entre 8 e 18 graus. No sudeste do Brasil, a chuva diminui, mas ela ainda pode aparecer de forma fraca, isolada, no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, e um pouco mais presente entre o Espírito Santo e o norte de Minas. Friozinho em BH, viu? Mínima de apenas 14 graus, não passa dos 21. Mais frio também para os cariocas. No Rio de Janeiro, a máxima é de apenas 23 graus. E a temperatura continua caindo na capital paulista. Amanhã o tempo ainda fica mais fechado, nublado, mas já não tem previsão de chuva. Máxima de 19 graus. Agora no sábado o sol volta a aparecer, máxima de 22, mas faz friozinho pela manhã, mínima de apenas 12 graus. E as pancadas de chuva continuam concentradas entre o norte e nordeste do Brasil. E o friozinho vai chegar também em áreas do norte, como lá no Acre, em Rio Branco, mínima de 17 graus e a máxima não passa dos 26. Em Cuiabá faz bastante sol à tarde, 28 graus de máxima, mas começa com friozinho de 15 graus apenas. Calorão de 34 graus lá em Boa Vista. E olha, para encerrar, hoje acontece a última superlua do ano. É quando a lua fica mais perto da Terra e também mais brilhante. Então, acabando o Rede TV News, corre lá fora e dá uma olhadinha no céu. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau. No Facebook da Rede TV você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo bem atual e de interesse do internauta. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Obrigado pela companhia. Boa noite. Até amanhã.